Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal é você conferindo conosco aqui na TV Justiça. Plenárias está começando. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Karina, uma semana com características bem interessantes, porque, como normalmente acontece quando há uma mudança de gestão, nós percebemos a aplicação de novos métodos, novas formas de se administrar o contexto geral, no caso particularmente que nos interessa em relação ao plenário do STF. Um primeiro ponto é especificamente uma nova forma de se trabalhar o rito de julgamento de algumas ações. Em processo, ainda estamos testemunhando um processo de adaptação em relação a isso. É um dos grandes destaques da semana, fora também a grande quantidade de processos que tiveram a sua finalização nas sessões destes dias 18 e 19. Cadu, nós tivemos um score bom nessa segunda semana da presidência do ministro Luiz Roberto Barroso e, como você disse, com essa inovação trazida para alguns julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal. E cada ministro, ao tomar posse na presidência, quer deixar uma marca. E o ministro Luiz Roberto Barroso já disse que alguns temas que virão a plenário no julgamento do Supremo terão um rito diferenciado, ou seja, será feita a leitura do relatório, as sustentações orais e, na sequência, ao invés do relator já apresentar o seu voto e dar início ao julgamento, após as sustentações, o julgamento será suspenso para que, em uma outra oportunidade, numa outra data, o julgamento pode ser retomado com o voto dos outros ministros. E para que essa dinâmica e por que esse ritual diferenciado? É justamente para se dar mais tempo para que os ministros confeccionem os seus votos, ou caso eles já estejam prontos, a partir das sustentações orais, eles possam ter outras informações que de repente não tinham dos autos para melhorar, vamos dizer assim, o seu voto e a sua convicção. Então é para que não haja, já na sequência das sustentações orais, a leitura desses votos para que eles possam refletir melhor sobre o tema. O primeiro assunto que veio nessa dinâmica é um tema bastante polêmico e trata da discussão sobre a constitucionalidade ou não de uma lei de âmbito nacional que determina que seja aplicado obrigatoriamente o regime da separação total de bens para casamentos ou uniões estáveis em que uma das partes tenham mais de 70 anos. Então, não importa se é o homem ou se é a mulher, a idade, o limitador aqui para se estabelecer essa regra da separação total de bens é a idade de 70 anos, seja para companheiros, seja para cônjuges, quando vão contrair esse matrimônio. Então, a discussão é saber justamente se essa legislação nacional que obriga esse regime, ela viola ou não o princípio da isonomia, ela traz um preconceito em razão da idade, o que muito se fala hoje em etarismo, até o ministro Luiz Roberto Barroso falou sobre isso. Então, tudo isso ainda vai ser discutido no momento posterior, porque nessa semana nós tivemos apenas a leitura do relatório, que coincidentemente relator é o ministro-presidente, as sustentações orais e, em momento seguinte, essas votações. E aí, até durante a semana, Cadu, a gente comentou um pouquinho sobre essa nova metodologia e aqui eu trago uma observação minha mesmo, quanto professora, da importância da sustentação oral. Porque muitos advogados, por vezes, deixam de fazer a sustentação oral ou não se preparam adequadamente para a sustentação oral e aqui a gente vê nessa dinâmica a importância que vai ser dada a ela. A essas sustentações orais, porque é mais um momento em que o advogado tem, e mesmo o Ministério Público, de apresentar os seus argumentos e se estabelecer aquilo que a gente chama de contraditório e ampla defesa. Então, é mais uma forma de se trazer aqueles argumentos que estão escritos ali no recurso, mas agora verbalizados e colocados de uma forma muito mais enfática. E isso pode reverter o julgamento, pode haver um pedido de vista, pode dissuadir o ministro sobre aquela convicção que já tinha, né? Então, ele volta atrás, vamos dizer assim, ele muda a sua opinião
retrocede, vota de acordo com o outro ministro porque seguiu aquele argumento trazido da tribuna. Então, é extremamente relevante que todos os advogados façam essas sustentações e se preparem para essas sustentações. Vemos agora com essa nova dinâmica apresentada. Mas isso foi só na quarta-feira, não é, Cadu? Exato. Essa foi o grande destaque da quarta-feira, essa nova dinâmica, mas nós tivemos também julgamentos sobre eleições municipais e a oferta de transporte público gratuito pelos municípios no dia de eleições, julgamento que aconteceu na quarta-feira, e na quinta-feira vários julgamentos foram concluídos, embora temas que já tivessem uma decisão do Supremo, estava pendente apenas o quê? A proclamação de um resultado em razão da divisão de resultados fracionados no plenário. Então, 5 ministros votaram de acordo com uma posição, 3 ministros no outro, outros ministros assim. Então, havia necessidade, por vezes, de se formar um voto médio ou, em casos de recurso extraordinário, aquela fixação da tese de repercussão geral, que é importante para que os tribunais possam aplicar o mesmo entendimento do Supremo naqueles casos que estavam aguardando a decisão aqui da Suprema Corte. Então, apesar de ser só uma proclamação de resultado ou fixação de tese, a gente viu, né, Cadu? Os debates, eles acabam se estendendo e nós tivemos, inclusive, um caso que não se chegou a um consenso e acabou sendo suspenso o julgamento justamente por não se chegar a uma conclusão da tese, daquele verbete para se fixar a tese de repercussão geral. E ainda tivemos na quinta-feira, não vamos esquecer, a aprovação de mais uma súmula vinculante aqui no Supremo Tribunal Federal. Isso significa que esse entendimento criado pelo Supremo a partir de várias outras decisões tem que ser seguido por todos os juízes no Brasil e pela administração pública. E aí ela envolve, essa nova súmula vinculante, envolve o tratamento dado ao tráfico privilegiado, regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. O camarada não vai ser preso, mas vai ter direitos restritos e vai cumprir a pena no regime aberto. E esse tráfico privilegiado nada mais é do que uma modalidade de tráfico em que há uma redução da pena em razão das características daquele réu que veio a ser condenado. Então, se ele for réu primário, com bons antecedentes, não tiver envolvimento com atividade criminosa e nem integrar a organização criminosa, ele está enquadrado nesse tipo penal estabelecido pela própria lei de drogas, que é o chamado tráfico privilegiado, um nome dado pela doutrina, né? Mas é uma espécie de tráfico. E para essa pessoa, ao invés de mandá-lo para a prisão, ficar encarcerado, já que ele é réu primário, bons antecedentes, ele vai cumprir a pena no regime aberto, disse o ministro Luiz Roberto Barroso. Esse é o melhor entendimento, justamente para não fazer com que esse condenado por esse tipo de tráfico seja preso e seja mão de obra para o tráfico dentro do próprio presídio. O que diminui também, de uma certa forma, a superpopulação carcerária, não é, Cadu? Exatamente. Vamos lembrar que, recentemente, os ministros do Supremo declararam naquela frase nem importada da Colômbia, o estado de coisas inconstitucional dos presídios no Brasil, em que há uma violação muito grande de direitos fundamentais em relação a direitos do preso, principalmente em relação à sua integridade física, más condições de saúde, de higiene, superlotação das celas, e encarcerar essa pessoa, além de dar essa mão de obra para o crime organizado, também aumentaria a superpopulação carcerária. Mas, veja, aqui é só uma palhinha de tudo que foi julgado na quinta-feira, porque dúvida, teve muito mais, né, Cadu? Muita coisa, exatamente. Inclusive, essa questão que você colocou agora a respeito da situação dos presídios, um dos primeiros atos da nova presidência do Supremo Tribunal Federal e que se encaixa com essas outras decisões que têm sido tomadas com características em relação a esse período que estamos acompanhando da Suprema Corte Brasileira. A gente vai destrinchar tudo isso no nosso programa de hoje. Agora, antes, a gente começa conferindo o destaque do plenário virtual. O
Supremo confirmou a constitucionalidade da cobrança de ISS, Imposto sobre Serviços, sobre o preço total das diárias pagas em hospedagem. Os ministros julgaram uma ação da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis. Detalhes com Anderson Arcoverde. A associação argumentou que o imposto sobre serviços não poderia incidir sobre o valor total das diárias, porque ele inclui a parcela relativa à locação do imóvel. Segundo a associação, seria necessário fazer a separação para que o ISS fosse cobrado apenas sobre os serviços prestados. Ao analisar o caso, o ministro André Mendonça, relator da ação, explicou que a relação de negócios de hospedagem não se confunde com o contrato de locação de imóvel, que é isento do ISS. Segundo o ministro, é uma relação mista em que não é possível claramente separar as obrigações. Ele afirmou que, nesses casos, o entendimento do STF é de que, se a atividade for definida como serviço em lei complementar, como é o caso das diárias de hospedagem, é cabível a cobrança do imposto municipal. O entendimento do relator foi acompanhado por todos os ministros no julgamento em plenário virtual. E vamos agora para os destaques do plenário presencial. Como já vimos no início do programa, o Supremo Tribunal Federal inaugurou um novo formato de julgamento com intervalo entre a apresentação de advogados e os votos dos ministros. A mudança permite que os advogados tragam os argumentos em uma sessão, enquanto os votos dos ministros serão apresentados em outra. O primeiro processo da pauta nesse novo modelo foi o regime de bens em casamento de maiores de 70 anos. A reportagem é de Marta Ferreira. O processo discute se deve ser obrigatória a separação de bens em casamento de pessoa maior de 70 anos e a aplicação dessa regra a uniões estáveis. Essa obrigação está prevista no Código Civil. A discussão é se a regra fere princípios da dignidade da pessoa humana e da proibição de discriminação aos idosos, já que isso impediria que eles escolham qual será o regime de bens de suas uniões. De outro lado, essa obrigação seria uma forma de proteger os idosos de uniões feitas apenas por interesses econômicos. Os representantes favoráveis pela validade da regra defendem que se trata de uma norma protetiva. A longevidade ou a maior longevidade das pessoas justifica este regime, a constitucionalidade desse regime. Afinal de contas, se sabe que quantos mais anos vivemos, mais recursos são necessários, devendo ser assegurada uma vida saudável, promoção do bem-estar, em especial para a pessoa idosa. A verdadeira salvaguarda da autonomia da vontade está neste regime. É somente no regime da separação que há uma plena autonomia na administração do patrimônio. Já os advogados que são contra a regra argumentam que ela é discriminatória. A regra imposta pelo Código Civil padece de inconstitucionalidade, pois longe de consistir em norma de proteção ao idoso, antes confere tratamento discriminatório à pessoa com mais de 70 anos ao reputá-la incapaz para o casamento. Ainda que a intenção do legislador fosse resguardar o patrimônio da pessoa septuagenária ou mesmo garantir eventuais direitos de seus herdeiros, a regra em discussão atenta contra a dignidade da pessoa humana ao retirar-lhes a livre escolha e decisão sobre seus próprios atos, imolando sua autodeterminação por presunção absolutamente desconectada da realidade e, por isso, excessiva, inadequada e desproporcional. O caso tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada pelo Supremo será aplicada em processos semelhantes em instâncias inferiores. Com o novo formato de julgamento, depois das sustentações orais, a discussão foi suspensa e será retomada numa outra sessão com o voto do relator, presidente ministro Luiz Roberto Barroso, e dos demais ministros. Ao invés de iniciarmos os julgamentos com formações cognitivas já realizadas, iniciamos o julgamento com dúvidas e interrogações cujas respostas vão ser buscadas não apenas nos autos, cujo exame primeiro já fizemos, na revisita aos autos,
e no prestigiamento das sustentações orais, como nós tivemos hoje aqui, com elegância e firmeza, em sentidos, obviamente, opostos. De um lado, presidente, não é apenas uma inovação metodológica que merece os nossos cumprimentos, e de outro, ainda mais importante, creio que o conceito de causa madura, do amadurecimento da controvérsia ganha bastante espaço. Ainda na quarta-feira, transporte de graça em dias de eleições. A gente confere já já, ainda com a sessão plenária e os destaques da quinta-feira. Estamos de volta com os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Ainda na sessão da quarta-feira, dia 18, o STF garantiu o direito a transporte público de graça, coletivo em dias de eleições. A decisão já vale para as eleições do ano que vem. A repórter Marta Ferreira tem os detalhes. A discussão chegou ao Supremo por meio de uma ação proposta pelo partido Rede Sustentabilidade e foi julgada nesta quarta-feira. O advogado-geral da União Substituto, Flávio José Roman, defendeu a possibilidade de o poder público oferecer transporte gratuito no dia das eleições. A garantia do acesso gratuito ao transporte nos dias das eleições é o mecanismo que assegura a plenitude do sistema democrático, especialmente diante do fato de que, infelizmente, o custo de transporte para determinadas camadas sociais se apresenta como uma barreira ao exercício desse direito-dever. O valor da multa pelo não comparecimento, na maioria das capitais, é menor que o valor do transporte para se chegar ao local de votação. O relator do processo, o presidente e ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que o transporte público garante maior participação de eleitores. Ele apontou que há uma omissão institucional por não existir atualmente uma política pública de gratuidade durante as eleições. Assim, votou para que o transporte público gratuito seja oferecido em nível municipal, intermunicipal e metropolitano, com a mesma frequência praticada durante os dias úteis. A decisão alcança também os transportes rodoviários, ferroviários e aquaviários. Como o direito fundamental ao voto é, por evidente, um direito dos cidadãos, o Estado tem o dever de procurar assegurar que todos possam participar em igualdade de condições. Essa é uma das grandes premissas da democracia, assegurar a todos e sempre que possível o máximo de igualdade no exercício dos seus direitos. E por isso é necessária a gratuidade do transporte público no dia das eleições. O ministro votou no sentido de que seja feito um apelo para que o Congresso edite uma lei sobre essa questão. Se a norma não for feita, nas eleições que ocorrerem em 2024, o STF estabeleceu que o poder público terá que ofertar de forma gratuita, nas zonas urbanas, transporte público coletivo, tanto no âmbito municipal quanto entre municípios. Neste caso, a Justiça Eleitoral poderá regulamentar os detalhes. O voto de Barroso foi seguido por todos os outros ministros. E vamos agora para os destaques da sessão plenária da quinta-feira. O plenário do STF anunciou uma nova súmula vinculante para casos de tráfico de drogas. Os ministros também definiram como deve ser o pagamento de indenização em processos de desapropriação de imóveis. Confira na reportagem de Marta Ferreira. O primeiro processo discutia como deveria ser o pagamento de indenização em caso de desapropriação de imóveis. Havia 3 propostas em pauta.
A primeira de que a indenização deveria ser paga por meio de precatório, uma forma especial de quitação de dívida do Estado, que é um procedimento mais demorado. A segunda previa pagamento em dinheiro em depósito judicial. E a terceira era de que o pagamento deveria ser feito em dinheiro somente se o município não estivesse em dia com o pagamento dos precatórios. Essa última proposta, apresentada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, relator do processo, acabou prevalecendo. Como a decisão vai servir de parâmetro para casos semelhantes, foi aprovada a seguinte tese. No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto, se o poder público não estiver em dia com os precatórios. O segundo processo foi sobre a aprovação de uma súmula vinculante, ou seja, uma decisão que deve ser seguida por todos os tribunais do país. O caso era sobre tráfico de drogas. Os ministros decidiram que os condenados por tráfico de drogas deverão cumprir a pena no regime aberto, sendo a prisão substituída por restrição de direitos, desde que atendam a critérios como ser réu primário, não participar de organização criminosa e ter sido preso com quantidade pequena de droga. Muitos tribunais não vinham seguindo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nessa matéria. Para que as pessoas possam entender do que se trata, o tráfico privilegiado é o que vem definido no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, 11.343, e o parágrafo 4º diz o seguinte: nos delitos definidos no caput e no parágrafo deste artigo, que é o artigo dedicado ao tráfico, na lei específica, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. E o que aqui se está determinando é que se substitua a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela constatação a que todos nós chegamos, ministro Toffoli, de que prender esses meninos primários por pequenas quantidades de drogas, quando não façam parte do crime organizado, na verdade, é fornecer mão de obra para o crime organizado dentro das penitenciárias. Também na sessão plenário por maioria, confirmou a inconstitucionalidade de uma lei amazonense que prevê reserva de 80% das vagas em vestibular da Universidade Estadual apenas para alunos do ensino médio do Estado. No entanto, a decisão vale somente para esse caso. Karina, vamos falar um pouquinho sobre essa lei do Amazonas, dos 80% em relação a alunos do ensino médio do Estado. Havia repercussão geral aqui, um recurso extraordinário. Essa característica foi retirada durante o julgamento. A decisão vale apenas para os envolvidos no processo especificamente. Cadu, aqui vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o que é essa repercussão geral nos recursos extraordinários. Em 2004, com a emenda 45, esse requisito foi criado como um filtro para os recursos extraordinários que chegavam até o Supremo Tribunal Federal. Então, tem uma característica especial esses recursos extraordinários agora, que eles têm que, aquela tese que está sendo discutida, aquela questão, ela tem que, vamos dizer assim, ir além do interesse das partes. Então, tem que alcançar outros processos idênticos àquele que está sendo julgado aqui no Supremo. Então, essa repercussão geral, ela pode ter natureza jurídica, social, econômica e ou política. E essa decisão dada nesse recurso extraordinário, com repercussão geral, vai alcançar necessariamente outros processos que aguardavam esse julgamento aqui no Supremo. Quando os ministros, na sessão desta semana, decidem cancelar o reconhecimento da repercussão geral nesse recurso extraordinário, retira esse tratamento diferenciado dado a ele, fazendo com que essa decisão alcance apenas aquele caso concreto. E no caso concreto, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma pessoa que foi prestar vestibular no estado do Amazonas e que, se não houvesse essa reserva de 80%, ele teria sido aprovado e poderia cursar aquele
aquele curso, né, que ele pretendia fazer na Universidade Estadual e que foi barrado justamente porque ele não era egresso do ensino médio, nem no ensino público e nem privado do estado do Amazonas. Então, como os ministros decidiram que a lei é inconstitucional, a partir de agora, esse candidato pode sim ter a sua matrícula efetivada. Então, só vale para esse caso, porque ficou muito na discussão se até 80% é possível fazer a reserva de vagas ou se só com 80%, então os ministros preferiram ficar adstrito a esse caso da lei do Amazonas, retira a repercussão geral, a decisão vale somente para esse caso concreto de forma pontual. Essa eu acho que era a situação que precisávamos de dar uma explicada melhor sobre essa retirada da repercussão geral e os efeitos e as consequências desse ato. Agora, houve outras decisões nessa sessão da quinta-feira. Houve a proposta de súmula vinculante, a gente já comentou sobre isso, naquela situação do regime a ser aplicado no chamado tráfico privilegiado, ou seja, aquela modalidade de tráfico que atende a certos pré-requisitos que a deixam um pouco mais menos agressiva do ponto de vista social. Foi uma decisão, foi uma PSV, uma proposta de súmula vinculante. Essa decisão do Amazonas e tivemos outros, remoção de magistrados também, houve também um caso especificamente desse tipo, e outras decisões ainda, totalizando 7 processos, um adiado, os 6 processos julgados. Exatamente, Cadu. Os ministros fixaram também a tese num recurso que já havia sido julgado e confirmada a constitucionalidade do piso nacional para agentes de combate a endemias, agentes comunitários de saúde também, fixou essa tese, e também um outro caso em que eles decidiram sobre cartórios de registro e de notas em que o titular ele tem que assumir a vaga deixada, o interino não pode ficar no cargo por mais de 6 meses. Depois de 6 meses em que o interino assumiu a titularidade do cartório, tem que um titular entrar. Então, ele não poderia ficar na serventia por mais de 6 meses, é essa a ideia. E os ministros acabaram modulando os efeitos dessa decisão também. Então, foram muitas decisões, muitos resultados, vamos dizer assim, processos concluídos efetivamente, tanto na sessão da quarta como na quinta-feira, um placar bastante favorável. Com toda certeza, Karina. E a edição de hoje fica por aqui. Lembrando que você acompanha o Plenárias também pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube, pelo Spotify e pela Rádio Justiça. Karina, e já tem sessão marcada, encontro marcado, portanto, na próxima semana. Na próxima semana, quarta e quinta-feira, no Direto do Plenário, a partir das 14h30. E nesse final de semana, o nosso encontro é aqui no Plenárias. E lembrando que a sessão é transmitida ao vivo no nosso canal do YouTube e que o nosso arroba é @Rádio e TV Justiça. E só um detalhe, como tem muitas decisões que foram tomadas nesta semana, você pode conferir detalhes a respeito, a cobertura completa no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Obrigado, como sempre, pela sua companhia. E continue conosco aqui, na TV Justiça.